escrito aqui, tá? Pra mim, é biblicamente bem estabelecido que uma vez casado, em caso de adultério ou abandono, você tá livre para casar novamente e seguir normalmente a sua vida. Essa é uma posição bem comum no mundo evangélico. A maioria de vocês já deve concordar com essa posição. Divórcio. Eu não vou defender essa posição, eu vou pressupor essa posição, que já tá defendido lá naquele vídeo. O segundo pressuposto que eu vou usar nesse vídeo aqui é que violência física é um pecado terrível no casamento e que mulheres devem ser protegidas de lares violentos. Você discorda disso? Acha que mulher tem que aguentar apanhar calada mesmo? Vá ver esse vídeo e vai encontrar Jesus também, seu canalha, certo? É um canalha. Dito isso, qual a polêmica que surge? É o debate sobre se violência e abuso de forma geral seriam uma cláusula permitida para divórcio e novo casamento. Muitos pastores acreditam que não, e eles se dividem normalmente em um de dois grupos. O primeiro grupo, que é o grupo que eu fazia parte, é o grupo que nega que a Bíblia permita divórcio e novo casamento em caso de violência, mas que entende que as situações posteriores à violência levariam à possibilidade de divórcio e de novo casamento. É o que eu argumento nos dois vídeos que eu indiquei aqui, e é o argumento que eu sustentei por muito tempo também aqui no YouTube. 1 Coríntios 7 estabelece a possibilidade de se separar do marido. Paulo diz que se você se separar do marido, você ou volta pra ele ou fica em celibato. Eu sempre usei essa passagem como uma forma de proteger mulheres em situação de violência. Então, situações de violência, se aparta fisicamente. Isso permitiria um novo casamento? Sempre argumentei que não, que essa passagem sozinha não vai dizer isso. Não vai dizer que você pode casar novamente. No entanto, mesmo nos dois vídeos anteriores, argumentei que quem bate, primeiro, vai acabar abandonando se o cônjuge não volta pra casa, e o cônjuge só voltaria pra casa se a violência não fosse mais uma questão de risco, uma coisa iminente, a partir de uma transformação e um convencimento muito maduro de que aquilo é uma coisa que foi momentânea ou o que quer que seja, não é mais um risco que estaria sobre aquela mulher, não haveria nenhum motivo pra ela voltar pra casa fora desse tipo de contexto, logo o cara não ia querer esperar pela mulher ou o que quer que seja e iria embora, logo permitiria um novo casamento. E em segundo lugar, que sim, quem bate, mais cedo ou mais tarde, trai. E se o outro tá fora de casa por causa de violência, vai acabar arrumando outra pessoa. Além disso, também argumentei por aqui e por ali nos Pergunte ao Pastor sobre o absolutismo graduado. É uma perspectiva ética cristã, provém do livro de ética do Norman Geisler, um livro maravilhoso, que discute os conflitos éticos dentro do cristianismo. A aplicação seria que a vida da pessoa agredida é um bem muito maior do que a manutenção da aliança do casamento, o que faz com que a saída de casa daquela pessoa seja necessária para que uma boa ética cristã se manifeste. Ora, eu tenho que proteger a vida de uma pessoa que está sofrendo violência, mas também eu devo proteger um casamento que está às vias de ser destruído. Esse conflito ético, onde eu tenho dois problemas se manifestando, eu escolho a prioridade de qual questão ética. A vida da mulher diante da violência sempre vai vir antes de manter aquele casamento, aquela aliança de casamento. Agora, isso liberaria um novo casamento? Bom, só em caso de abandono ou de adultério. Esse era o meu argumento previamente, porque é onde eu era convencido teologicamente do texto bíblico e até onde eu conseguia levar o assunto logicamente também. Não é uma posição de passar pano para violência, não é uma posição de manter mulheres em situação de violência e nem é uma posição de proibir recasamento de forma absoluta, mas que qualificava o novo casamento e o divórcio de fato a coisas que seriam razoavelmente inevitáveis ao contexto específico de violência. Mas eu não sigo mais essa posição, não faço mais parte desse grupo de pastores que segue esse tipo de perspectiva. Eu já acredito que violência por si só já é uma cláusula que permite divórcio e novo casamento. Eu vou explicar daqui a pouco quando eu falar do segundo grupo. Qual é esse segundo grupo? O segundo grupo de pastores e teólogos é um grupo do qual eu nunca fiz parte, que argumenta que a mulher deve permanecer em casa mesmo em um cenário de violência. Eu podia citar um monte de maluco de igreja neopentecostal aí no Brasil, doidão, mas não quero citar gente doidão não. Quero mostrar a fundamentação teológica que vem em vários nomes relevantes dos movimentos conservadores. Por exemplo, em um artigo publicado em 24 de agosto de 2015 no blog do seu Instituto de Aconselhamento Bíblico, o Jay Adams, considerado o pioneiro fundador do movimento moderno de aconselhamento, argumenta que uma mulher que sofre violência do marido não tem o direito de divorciar. Para o Jay Adams, a violência física não está entre as razões legítimas para o divórcio encontradas na Bíblia, e a separação nunca é uma opção, fecha aspas. Ele argumenta que é possível que a esposa saia de casa por uma noite, caso um marido bêbado, por exemplo, comece a quebrar tudo, mas não autoriza o divórcio ou uma permanência de longo prazo fora de casa. Para ele, a esposa deve permanecer e aguentar o sofrimento físico. Ele diz, e aqui eu cito diretamente, é claro que, se um marido chega em casa bêbado e começa a destruir tudo que está à vista, não seria errado a esposa colocar a roupa de uma noite numa sacola e ir com os filhos para casa de um vizinho. Isso não é separação. É como se esquivar, caso ele jogasse algo nela. E continua. Mas por que ela é obrigada a permanecer com um homem assim? A Bíblia não apenas oferece a esperança de que ela possa ganhá-lo para Cristo, também tem algo a dizer sobre suportar perseguições injustas. Baseado em textos da primeira epístola de Pedro sobre sofrimento, ele argumenta que aqueles que sofrem devem continuar fazendo o que é certo,
assumindo todas as suas responsabilidades. Neste caso, isso significa cumprir o voto matrimonial, que incluía a promessa para o bem ou para o mal. Em seu argumento, isso inclui a violência física. Para ele, esta é a postura que honra os mártires cristãos. Ele diz: ao longo dos tempos, os crentes têm suportado perseguições e provações de natureza física, até mesmo envolvendo a morte por causa de Cristo. Adams não é o único que pensa assim, ele fez escola. De modo muito semelhante, mas ainda mais explícito, em uma série de palestras sobre aconselhamento bíblico avançado, publicadas online em 2012 e disponíveis ainda hoje pelo The Masters University and Seminary, famoso seminário do John MacArthur, o presidente do programa de pós-graduação em aconselhamento bíblico, John Street, argumentou que uma esposa deve suportar abuso físico do marido, assim como um missionário suporta perseguição. John Street, que era presbítero na Grace Community Church, John MacArthur, e palestrante de influência internacional, com obras publicadas aqui no Brasil, fala sobre aconselhamento de casais em relacionamentos abusivos nos seguintes termos, abre aspas: se salvar o corpo é o objetivo final do aconselhamento, para sermos consistentes, teríamos que fazer disso o objetivo final dos cristãos em todos os níveis, disse Street na palestra de 2012, sugerindo que conselheiros não devem ter como principal foco a proteção física de mulheres em risco. Para ele, isso significaria que missionários em campo deveriam também serem tirados de situações de risco, já que não apenas esposas e filhos, mas também os próprios missionários estariam em perigo. Ele diz, abre aspas, isso significa que, no que diz respeito a muitos dos nossos missionários que estão em locais ao redor do mundo onde há ameaça corporal, teremos que puxá-los para casa e colocá-los em uma situação de proteção, porque maridos, esposas, filhos estão sob ameaça corporal. O que isso diz sobre os cristãos em países como a China, onde a igreja é abertamente abusada e fisicamente prejudicada? Em vez de, em última análise, procurar prevenir danos, o objetivo do aconselhamento bíblico para ele em um casamento abusivo seria procurar glorificar a Deus a fim de conquistar o agressor para a justiça e ser o tipo de pessoa de Deus, mesmo no meio da sua provação. Em outra palestra online, o Street também afirmou que é errado a esposa cristã com o marido incrédulo se separar do cônjuge por causa de abuso físico. A única exceção seria se a esposa acreditasse que corre perigo iminente de ser morta. Ele diz, é errado a esposa se separar do marido, ou neste caso, o marido se separar da esposa incrédula? Sim. Seu objetivo e propósito dela é simplesmente sair do problema, acho que está errado. E ele continua, o objetivo dela deve ser primeiro agradar a Deus. Ela precisa estar com ele, ou ele precisa estar com ela, a fim de conquistar o cônjuge para a justiça. Às vezes, significa dificuldades. Às vezes, significa abuso. Este é sempre o risco. O John Street também alega que os abrigos para mulheres, casas que recebem mulheres vítimas de violência ou em risco de violência iminente, teriam um espaço caracterizado como muito feminista e muito anti-casamento, que causam mais dano do que benefício, porque ensinam as mulheres a tomar medidas que tornam menos provável a reconciliação com um cônjuge fisicamente violento. Ele diz que os abrigos mostram filmes gráficos de abuso contra as mulheres e crianças, abre aspas, literalmente assustando-as até a morte, e o que acabam fazendo é elevar o medo do homem quase ao nível do pânico. Para ele, isso significa que os abrigos estão fortemente empenhados em não ver o casamento funcionar. Além disso, o Street também diz que quando a mulher estabelece limites com o marido abusivo, por exemplo, se mudando fisicamente ou mantendo a sua localização em segredo, isso apenas enfurece o agressor e impede qualquer tipo de restauração. Falando sobre submissão a maridos abusivos, ele lamenta que a maioria dos conselheiros sobre abuso serão muito rápidos em fazer com que a pessoa escape e não lhes ensinará a fidelidade a Deus ou a importância de sua fidelidade em viver o cristianismo, mesmo em meio a aflições severas. Alguns anos mais tarde, o John Street pregaria um sermão, ainda na Grace Community Church, em 12 de julho de 2020, poucos anos atrás, no qual exortou os cônjuges em casamentos abusivos a serem um missionário nesse casamento. Street também elogia Sarah Edwards, esposa do teólogo do século XVIII Jonathan Edwards, por ela se comprometer a permanecer no casamento, mesmo que seu marido a chicoteasse todos os dias. Um termo que ela usa de forma exagerada em uma carta, mas que ele aplica a contextos de violência doméstica. No sermão, ele menospreza esposas que estabelecem limites quando os maridos abusam delas e de seus filhos. O Street diz que a esposa de Edwards, que ele julgou sofrer abusos, estava focada em glorificar a Deus, enquanto muitas esposas em casamentos fisicamente abusivos estão focadas apenas em proteger-se. Neste mesmo sermão, o Street diz que os únicos motivos para o divórcio são adultério penitente e o abandono do cônjuge e só. No mesmo ano dessa pregação do John Street, o Paige Patterson, presidente do Seminário Teológico Batista do Sudoeste e um dos principais responsáveis do ressurgimento conservador da maior denominação da América, a Southern Baptist, foi questionado em uma conferência sobre como a mulher deveria lidar com um marido que fosse fisicamente abusivo. A sua resposta atraiu muita atenção na época, uma vez que o seu conselho foi que a separação deveria ser reservada apenas para os casos mais graves, e
que o divórcio é sempre um conselho errado. Essas posturas são bíblicas? É assim que a gente deveria ler a questão do abuso e da violência física em um casamento? Eu acredito que não. E mesmo do modo como eu li 1 Coríntios 7 antes, eu sempre acreditei que não. Pior que isso, eu acredito que esta é uma postura que coloca irmãos em Cristo em profunda vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que não é dada pela palavra. Principalmente mulheres, no caso, já que elas são as principais vítimas de violência doméstica. De fato, nós pastores estamos sempre tentando manter os crentes casados. Sempre que eu sou chamado ao lar em um momento de crise de alguma pessoa, o meu esforço é para ajudar crentes a continuarem casados. No entanto, é importante nós sabermos que nem todo casamento será salvo. E a Escritura não ignora essa questão. Há momentos que Deus permite o divórcio, biblicamente falando. Tem um vídeo sobre isso para você conferir. E às vezes, esse é o único caminho para manter mulheres vivas diante de homens violentos. Onde é que mora a polêmica? A gente volta para a questão das cláusulas de exceção de Mateus 19 e 1 Coríntios 7. Esses textos só oferecem duas cláusulas de exceção para o divórcio e novo casamento, que é a porneia, no caso, imoralidade sexual, em Mateus, e o abandono, o cônjuge não querer mais ficar com você e ir embora, em 1 Coríntios 7. Então você pergunta, pastor, esses são todos os casos em que o divórcio é permitido na Bíblia? Minha resposta hoje seria a seguinte: o divórcio é permitido nesses casos, nas derivações desses casos e em casos similares a estes. Deixa eu repetir, o divórcio é permitido nesses casos, nas derivações desses casos e em casos semelhantes a esses. Isso incluiria ambientes de abuso extremo, de ameaça de violência física, de risco à vida, de abuso dos filhos, de criminalidade e coisas semelhantes. Coisas que tornem a existência doméstica impossível. Pode não ser um abandono, no sentido empregado por Paulo, mas é certamente uma forma de tornar a existência do outro na mesma casa tão impossível que é uma forma de mandar embora. O argumento nesse sentido é baseado em duas percepções, uma lógica e uma exegética. Vamos para as duas agora. No sentido lógico, que é um aperfeiçoamento da posição que eu tinha defendido nos vídeos aqui do canal até agora, e que eu quero aperfeiçoar com vocês e mostrar o que é que eu mudei de posição, é que é uma consequência argumentativa muito simples de seguir, que existem formas de abandono que não acontecem com a saída física do cônjuge de dentro de casa, mas acontece por meio de tornar a existência do outro objetivamente impossível. Pensa na violência doméstica. Mesmo sem a esposa ser verbalmente expulsa de casa, a atitude de tornar a existência ali um risco à integridade física ou à vida torna um ato de irresponsabilidade consigo e com os outros permanecer em casa. É como se o marido agressor dissesse: eu não quero que você vá embora, fique aqui apanhando toda semana. Eu não tô te expulsando não, hein? Só tô metendo a mão na sua cara, mas fique aqui. A esposa não é mandada embora formalmente, o cara não foi embora formalmente, mas existe uma forma de mandar embora que é tornar a permanência do outro um ato irresponsável para a própria sobrevivência de si e dos filhos. É um absurdo pensar que esse tipo de coisa não é uma expulsão do outro. Não é uma expulsão verbal, não é uma expulsão formal, mas é uma expulsão física através da violência. Se uma mulher, ou mesmo um homem, em casos mais raros, me liga dizendo que está sendo fisicamente ameaçado, qual é a minha atitude como pastor e como igreja? A minha atitude é imediatamente retirar essa mulher de dentro de casa. Se acontece isso, eu vou ligar para o presbítero da igreja, vou chamar um irmão mais forte, um policial ou algo do tipo, e eu vou lá para ajudar essa irmã numa situação de risco físico. A gente chega na casa, a gente tira a mulher, tira os filhos, se houver filho lá, tenta acalmar o cara, leva na delegacia, se for a vontade da mulher, que geralmente deve ser a vontade dela, a gente indica que seja, caso haja realmente violência doméstica. Lá na delegacia, eventualmente, haverá um BO, haverá uma medida restritiva, ela vai ficar na casa de alguma família da igreja que possa receber. Depois que a mulher é tirada de casa, e aí a gente liga pro marido e tenta encontrar mais detalhes. Ou seja, a gente protege primeiro e pergunta depois. Se há uma pessoa em situação de risco físico, ou pelo menos declarando que tá passando por isso, como igreja, a primeira atitude é proteger. É uma situação complicada, nunca é fácil de lidar com esse tipo de coisa, a gente já lidou com esse tipo de coisa na igreja algumas vezes, e o difícil é porque sempre há defesas e acusações ali, né? É aqui que entra a grande loucura do divórcio. Nada é fácil quando sai dos padrões que Deus planejou para o mundo. Quando há uma ruptura, sempre é difícil. E aqui entra a sabedoria e trato do presbitério de uma igreja para lidar com esse tipo de caso. Você vai ouvir uma parte, vai ouvir a outra parte, vai ver o que aconteceu, cada um vai dizer a sua versão e aí a gente como igreja vai tentar servir como pode. Agora, ambientes de risco ou violência física são ambientes de ruptura de relacionamento. Entendemos que a parte que sofreu isso não tem que voltar para casa, não tem que continuar no mesmo matrimônio. Porque a partir do momento que o seu marido se torna um risco físico para você ou para seus filhos, voltar para aquele lar, para aquele mesmo homem, é um absurdo, é perigoso, é arriscado, é irresponsável, acaba sendo uma ofensa a Deus. Se esse homem passa por um processo de arrependimento real, de mudança real, e essa esposa deseja voltar para casa, acredita que não está mais debaixo desse tipo de risco físico, é outra conversa. Mas ela teria toda a liberdade, todo o direito, e em alguns casos, é a única decisão acertada de não voltar para essa casa, romper com esse casamento e seguir a sua vida tranquila, com um divórcio que está dentro das cláusulas bíblicas de abandono. Agredir é abandonar? Não é. Mas agredir é expulsar. E a expulsão está dentro da cláusula do abandono. Deixa eu dar um outro exemplo. Imagina que o seu marido começa a traficar drogas em casa. Bandidos começam a transitar na sua sala. Começa a ter violência,
tiro. Isso coloca em risco a vida da mulher e dos filhos. É uma situação de existência impossível dentro daquele ambiente. Não que o marido que vire um traficante seja alguém muito fiel, mas ele não tem que ser um traficante adúltero para que a esposa possa ter o direito de sair daquele casamento e divorciar. O marido tá expulsando a esposa e os filhos de casa quando transforma a existência doméstica em uma realidade impossível por transformá-la em uma boca de fumo. Ou então pense em um marido que mantém a esposa em estado de alienação. Pense em alienação financeira, social, familiar, deixando ela sem comida, sem qualquer possibilidade de relacionamento, ou às vezes em cativeiro. Tem mulheres que vivem em cárcere privado. Isso existe. Não acho que é impossível, não. Mesmo que não haja nenhum adultério ou um abandono formalmente dito, existe uma situação que a igreja vai interpretar como uma possibilidade de ruptura daquele relacionamento, porque houve uma expulsão do outro daquela vida social. A maldade é criativa, é necessário sabedoria por parte da igreja para lidar caso a caso. Esse é o argumento lógico. Não é exatamente o que eu tinha defendido e argumentado previamente nos outros vídeos. Demorei um pouco para formular esse modo do argumento, que eu acho que é mais claro, mas é assim que eu acredito hoje na conclusão lógica do abandono. Ou seja, expulsão tá dentro do que seria abandono. O seu marido tem que ir embora, ele pode te expulsar de casa também. Estaria dentro da cláusula de 1 Coríntios 7, você ser mandado embora. E ser mandado embora não precisa ser um ato formal. Pode acontecer por meio de casos extremos de violência e risco para com a esposa ou os filhos. Agora, isso é um aperfeiçoamento e uma correção do que eu acreditava sobre esse caso no passado. No entanto, tem uma adição muito importante. E essa é a principal mudança teológica e exegética em mim na leitura de 1 Coríntios 7, que é de responsabilidade do Wayne Grudem. O Wayne Grudem foi quem mudou a minha posição. O próprio Wayne Grudem, mudando de posição, escreveu um livro sobre divórcio. Ele também acreditava, ele é parecido com a minha própria perspectiva sobre divórcio, e ele muda de posição, escreve um livro sobre isso. Foi no livro dele que eu mudei de posição também. E isso tá no segundo modo de olhar pro assunto, que não exclui essa primeira, mas que se adiciona a essa primeira como argumento exegético. Eu conheci essa posição quando fui pregar sobre esse texto na minha igreja, fui fazer a exegese desse texto, e aí encontrei a leitura do Wayne Grudem, que pra mim é muito convincente. Então como é que é essa leitura? Vamos lá. Versículo 15, 1 Coríntios 7. Se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Vê só, quando Paulo diz em tais casos, no grego é en tois toiotois. Ele usa um fraseado muito interessante aqui. Paulo quer dizer apenas nesse caso, ou seja, apenas por deserção por parte do incrédulo, ou ele quer dizer em casos semelhantes a este, ou seja, em qualquer caso em que alguém destruiu o casamento. O Wayne Grudem argumenta para mim muito convincentemente que em vários exemplos da literatura extra-bíblica, o grego en tois toiotos, em tais casos, muitas vezes inclui mais tipos de situações do que o exemplo original. Além disso, ele percebe que os autores do Novo Testamento geralmente usam o singular de toiotos quando se refere a um exemplo específico limitado, nesse caso ou neste caso, mostrando que o uso do plural por Paulo significaria que ele tem não apenas o seu exemplo em mente, mas casos semelhantes ao seu exemplo. Isso certamente incluiria outros casos de violência, abusos e coisas semelhantes. Caso Paulo quisesse até apenas o exemplo descrito, abandono por parte do descrente, ele poderia ter usado o singular, neste caso, como fez na mesma epístola em 1 Coríntios 11, 22 e em outros textos da Escritura. Mas ao usar um plural, ele indica que está pensando em casos similares. Por isso que a tradução em casos semelhantes a estes é uma tradução muito boa, porque Paulo estaria dizendo que a liberdade para o divórcio e novo casamento não estaria restrito ao caso específico, o descrente que abandona o casamento, mas em casos semelhantes a isto, casos parecidos com esses. Em casos parecidos com esses, em casos deste tipo, o cristão não ficaria preso àquele que destruiu o casamento. Essa é uma leitura exegética interessantíssima, na obra que ainda não tem em português, infelizmente. O Wayne Grudem lista vários casos da literatura extra-bíblica que prova esse ponto, de que essa é uma leitura extremamente possível e bem provável da passagem, e baseado nisso, ele lista alguns casos que ele imagina que podem permitir divórcio dentro dessa perspectiva. Isso incluiria violência e abuso físico contra o cônjuge ou filhos, crueldade verbal e relacional extrema e prolongada, ameaças críveis de dano físico ou homicídio, dependência incorrigível de drogas ou álcool, ou outros vícios destrutivos para a família, como vício descontrolado e duradouro em apostas, levando a endividamentos avassaladores, vícios incorrigíveis em pornografia, que se enquadraria em imoralidade sexual de Mateus 19, e casos assim. Ou seja, mulheres em casamentos violentos não estão na mesma situação que missionários em países perseguidos. No melhor, é uma comparação inapropriada. No pior, é uma comparação ímpia. É muito diferente uma mulher sendo vitimada pelo seu marido, tendo ela a possibilidade justa de sair dali, e um missionário que conscientemente vai para uma situação de risco físico a fim de pregar o evangelho àqueles que precisam.
comparar uma coisa com a outra é ir muito além do que diz a palavra de Deus. Claro que precisamos ser cuidadosos nisso tudo. Alguns querem se aproveitar desses textos para inventar tipos criativos de abandono, a fim de validar o divórcio. Eu já tive casos de aconselhamento na minha vida pessoal, onde mulheres acusavam seus maridos de abandono e queriam se divorciar com base em 1 Coríntios 7, porque eles não ganhavam muito dinheiro e a esposa não conseguia ter aquilo que queria. Ele me abandonou financeiramente, pastor. E a mulher tinha comida, tinha casa, tinha tudo, só não tinha tudo que queria para luxar. Ou maridos que acusam a esposa de terem abandonado o casamento. Abandono, pastor! Porque elas não eram sexualmente muito ativas. Isso é um desrespeito, tanto ao texto quanto às pessoas que vivem em situações de abandono ou abuso de forma real. Infelizmente, nossa sociedade, por um lado, ignora o problema sério do abuso, até mesmo em situações que são emocionais e psicológicas, e outros transformam qualquer crise prolongada em abuso. Isso acaba se tornando um desrespeito a casos reais de abuso e abandono. Mesmo assim, uma leitura exegeticamente mais madura do texto nos faz acreditar que existem situações semelhantes ao que Paulo coloca, que estariam dentro de um escopo de liberdade para divórcio e novo casamento. Essa é a perspectiva que eu tenho seguido hoje na minha vida, é a leitura que eu tenho feito e que tem guiado minhas decisões pastorais, é a posição da minha comunidade, da minha igreja, do meu presbitério, dos outros pastores, e é a posição que eu cheguei depois de alguns anos lendo sobre esse assunto. Será que vai ter outros assuntos que eu vou mudar de posição? Eu tenho plena convicção na minha vida que sim. Não é uma mudança absoluta em tudo que crie, e já preguei sobre divórcio e novo casamento, mas certamente é uma mudança de posição e eu achei importante vir aqui pra poder falar sobre isso. Já faz o quê? Um ano? Já faz o quê? Mais de um ano que eu mudei de posição sobre isso? Faz algum tempo que mudei de posição sobre isso, mas queria deixar essa percepção assentar mais na minha cabeça e com outros colegas pastores antes de fazer um vídeo sobre isso, pra depois não ter que fazer um terceiro vídeo me refutando de novo. Mas apareceu, eu faço. O 2D de teologia também registra a jornada de um jovem teólogo construindo a sua teologia. Por isso que é sempre importante a gente ter uma postura de humildade no modo como a gente apresenta as nossas posições em assuntos que são mais difíceis e mais polêmicos. Tem muito tema que é simples e que você ensina na sua simplicidade. Temas polêmicos e profundos têm que ser sempre ensinados diante da percepção de que amanhã a gente pode ter argumentos novos, leituras novas, percepções novas que nos levam para algo diferente. E é fundamental a gente ter humildade para voltar atrás e dizer, gente, ó, falei tal coisa, mas pensando bem, eu acho que o ideal é um outro caminho, cresci, mudei de posição, funciona pra mim. Você já mudou de posição em alguma coisa da teologia que você já pregou, já falou a respeito? Conta aí sua história, se você quiser. Como é que você lê esses textos bíblicos? Como é que você tem entendido essa questão do abuso? Se você não viu os outros vídeos, corre pra ver o vídeo sobre divórcio, lá eu apresento as bases de tudo isso, lendo os textos que falam sobre divórcio na escritura, e ver o nosso vídeo sobre abuso físico, sobre violência doméstica. O cristianismo passa pano pra violência doméstica e coisas assim? Certamente não.